E aí, moçada, tudo bem com vocês? Opa, então tá jóia. Hoje nós vamos ver hoje o capítulo 6. O capítulo 6 é relevo e solo, tá? Então nós já vimos lá estrutura geológica, estrutura da Terra, né? E hoje nós veremos agora o capítulo 6, relevo e solo. Então o relevo, em nosso cotidiano, né, é o local onde nós caminhamos. Então o relevo pode ser definido como as formas da superfície terrestre. A superfície terrestre não é totalmente lisa, totalmente plana, ela tem variações. E essas variações das formas da superfície nós chamamos de relevo. Tá? Então é o local onde nós vivemos. Nosso bairro, nossa casa, nossa escola, toda ela está feita, construída sobre o relevo. Nós caminhamos sobre o relevo. O relevo, pessoal, ele é formado basicamente por dois processos. Tá? Então a formação desse relevo, essa variação da superfície terrestre, é formado tanto pelo processo interno como processo externo. O processo interno, o fenômeno interno, é chamado de endógeno, o externo de exógeno. Tá? O endógeno é quando você tem forças internas que fazem com que haja modificações da superfície. Tá? Elas constroem o relevo no qual nós possamos ver. Né? E a exógena não, é as forças externas que acabam que modelando, modificando, transformando, né, o nosso relevo. Então, aqui eu coloquei 3 exemplos, né, de agentes internos, agentes endógenos. Então, o vulcanismo, quando ocorre uma erupção vulcânica, o magma que está dentro da Terra, ele sai através da erupção, né? Ocorre lá a explosão, surge um edifício vulcânico, né? Sobe aquela parte do terreno, do relevo, surge ali um edifício vulcânico e ocorre a explosão que dá origem à lava que sai, que é o magma que está em estado de fusão. Certo? Então, o vulcanismo é um exemplo de processo interno, agente interno ou agente endógeno. O terremoto, nós vimos no conteúdo passado, as placas se esbarram, se separam, se colidem, né? E o contato entre elas gera uma grande força, né, que abala a superfície, provoca o tremor, também é um agente interno. E o tectonismo, tectonismo é a acomodação das placas, ou o choque de placas, não é? Que também é um fenômeno que ocorre no interior e acaba moldando, né, construindo a superfície. Então, quando duas placas se chocam, uma placa sobe sobre a outra, né, surge uma cadeia montanhosa. Então, aquela cadeia montanhosa é fruto de um agente interno, certo? Então, os agentes internos nós já vimos no conteúdo passado, ele não vai dar detalhe aqui nesse conteúdo do capítulo 6. Está lá no capítulo 5, né, essa questão do agente interno. Ele vai valorizar os agentes externos. Tá? Esses são os agentes que nós temos agora na superfície, né, na atmosfera, que atinge a superfície. Então, eles são os modeladores, né? Eles são o que nós chamamos de destruidores. É eles que estão aqui modificando, modulando, destruindo o relevo terrestre. Aí você tem várias ações, né? O gelo faz isso, a água da chuva, a ação fluvial, o vento, né? Quando ele carrega partículas de rochas ali, ele acaba modulando o relevo. A ação do pluvial, que é a ação da água das chuvas, né? Aquele velho ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É um agente externo, aquele impacto da gota d'água sobre a superfície acaba ao longo de chuvas e chuvas e chuvas, milhões e milhões de anos, contribui para a erosão, né? A ação marinha, que é aquele vai e vem da onda do mar, né? Que você tem lá no litoral, que acaba também contribuindo para o desgaste do litoral, e a ação antrópica, que é a ação humana. Então, antrópico quer dizer homem. Então, o homem também, ele pode pegar uma dinamite, ele pode pegar uma escavadeira, uma PC, né? E modificar o relevo terrestre. Aplainar, né? Fazer terraplanagem. Então, o agente externo que nós temos é o intemperismo. O intemperismo é quando você tem o quê? O contato de alguma coisa com as rochas. O relevo é a superfície, o relevo é formado por rochas e minerais. Então, quando você tem a destruição dessa rocha, ela vai modificar aquele relevo que era natural. O intemperismo físico é quando você tem a variação de temperatura, seja no deserto, numa região fria, que faz com que a rocha ela se expanda e ela contrai. E quando ela tem a sua expansão devido à temperatura elevada, né, e a contração à temperatura baixa, ela pode quebrar sozinha. Então, essa variação de temperatura
vai gerar o que nós chamamos de intemperismo físico ou mecânico, tá? Então, a rocha quebra, você pode modificar ali o relevo. O intemperismo químico é quando você tem a água penetrando nos poros das rochas e acaba decompondo os minerais que compõem essa rocha. Então, o acesso da água sobre as rochas acaba decompondo essas rochas, dissolvendo essas rochas, gerando o que nós chamamos de intemperismo químico. O intemperismo biológico é aquele intemperismo quando você tem algum ser vivo ali atuando na superfície, né, uma minhoca, um cupim, né, um tatu, ele modifica ali aquela superfície. Então é um intemperismo biológico provocado por um ser vivo, tá? No Brasil, o intemperismo mais típico, devido a nós temos um clima tropical e uma parte do ano bastante chuvosa, é o intemperismo químico, tá? Geralmente nos desertos você vai ter muito intemperismo físico, né? Você vai ter uma grande variação de temperatura, 50 graus durante o dia, à noite zero, né? E isso faz com que a desagregação das rochas. Aqui para nós não, aqui você vai ter mais o intemperismo químico devido às chuvas que ocorrem ao longo do ano e acaba decompondo as rochas, modificando ali a superfície. O intemperismo, então, é o principal agente, mas ele ocorre através da erosão. A erosão, o que é? É aquele desgaste da rocha que depois vai ser transportado e depois vai ser acumulado. Então, quando uma rocha se desgasta, geralmente, devido à chuva, devido ao vento, ela vai da parte mais alta, devido à gravidade, para a parte mais baixa do relevo. Então, você vai ter o desgaste na parte superior, o transporte da parte superior para a parte mais baixa, e lá na parte mais baixa você vai ter a sedimentação, a acumulação desse material. Então, geralmente, a erosão divide-se em 3 etapas. O desgaste, o transporte e a sedimentação, onde esse material vai ficar acumulado. Aí os tipos de erosão estão lá relacionados às ações que eu coloquei aqui. Ó. A erosão pode ser eólica, provocada pela força do vento, que carrega partículas de rochas que, quando impactam com outras superfícies, acabam desgastando a outra superfície. Aqui tem um exemplo dessa taça aqui, né? Semelhante a uma taça, esse relevo. A erosão marinha, que é a água do mar, que todo dia está ali batendo sobre a superfície, acaba desgastando a superfície, decompondo, né? Ali você vai ter o intemperismo químico, porque a água está penetrando sobre o solo. A erosão fluvial é quando os rios sobem, né? A erosão fluvial são os rios que, quando eles sobem devido ao período de cheia, eles acabam abarcando as suas margens e muitas vezes carregando o material das margens, né? Provocando erosão nessas margens, nos barrancos, né? A erosão pluvial, PL, tá? A erosão provocada pela água da chuva. Então, uma chuva muito forte, muitas vezes, encharca o relevo, e se você não tiver vegetação ali, esse relevo, muitas vezes, ele desmorona, né? Ele desbarranca, ele desliza, né? É muito comum, quando nós temos o verão no Brasil, em alguns locais, muito desmoronamento devido às pessoas morarem em locais de difícil acesso. Locais de difícil acesso não, locais íngremes, né? Muitas vezes, locais que a população de baixa renda não tem onde morar numa condição melhor, ela habita esses locais de morros e muitas vezes ocorre um excesso de chuva e, por não ter vegetação ali, a água penetra no solo e muitas vezes o excesso de água satura aquele solo, o solo desce, né, provocando lá tragédias, né, soterramento, perda de vidas, enfim, né. A erosão glacial é quando você tem nas geleiras, você tem na época do inverno aquele acúmulo grande de gelo sobre a superfície. E quando vem o verão, vem o degelo, esse gelo começa a descer da parte mais alta para a parte mais baixa e começa a rasgar aquele material, provocando a erosão glacial. Ele arrasta aquele material, né? Gerando lá sedimentos na parte mais baixa, chamadas de morainas. E a ação antrópica é aquela ação provocada pelo homem. Então, o homem tem uma grande quantidade de equipamentos que podem modificar o relevo. Né? Ele pode chegar numa área de plantio e terraplanar tudo ali, modificar aquele relevo que era ondulado, deixar tudo planinho para que ele possa plantar. Então, construir uma estrada, construir cidades, ele é um grande agente, né, externo, que é o homem. Quando eu falo homem, é toda a sociedade. Formas de relevos básicas, então ele coloca para vocês no texto, lá tem várias imagens, né? As formas de relevo da superfície, que é o relevo terrestre, aquele acima do nível da água, são 4 básicas: montanhas, planaltos, depressões e planícies. A montanha é o relevo mais acidentado, mais com maior altitude, né? É um relevo geralmente recente, surgiu naquela era cenozoica, né? O planalto já é um relevo irregular, tem altos e baixos, né? Planalto, plano e alto, assim, ele é irregular. Ele tem um grande processo erosivo atuando sobre ele.
A depressão geralmente é um local rebaixado que recebe muitas vezes sedimento e também que participa do processo de erosão. E a planície é o relevo mais baixo desses quatro que nós temos. É o relevo que tem a menor altitude, é o relevo que recebe muitas vezes o sedimento. Tá? Então, tudo que é gasto na montanha, no planalto, na depressão, vai se acumular na planície, que é uma área de acumulação. Geralmente estão próximas a rios, próximo a lagos, né? São regiões mais baixas ali, onde recebe os sedimentos das regiões mais altas. Aqui tem um desenho novamente, eu coloquei para vocês, né? A planície aqui próxima ao mar, é o terreno mais próximo ao mar, mais baixo. Essa área mais um pouco acidentada e irregular é um planalto. A depressão, eu não falei, mas pode ser de duas formas. A absoluta, aquela abaixo do nível do mar, é um relevo rebaixado, mas abaixo do nível do mar. Tá? Muitas vezes ocorre também aqui nesse relevo a erosão. A montanha é o processo, é o terreno mais recente, por isso que ele é mais íngreme, mais alto, né? O processo erosivo nele é mais recente, se comparado ao planalto. A depressão relativa é uma região rebaixada, mas é o que? Mais alta que a depressão absoluta, porque está acima do nível do mar. Tá? Então, aqui em Cuiabá, nós temos uma cidade que está no relevo predominante de depressão relativa. Tá? E aqui volta novamente um planalto, que é um terreno irregular, um pouco mais alto que a própria depressão. Aí ele trabalha com vocês também a questão do solo. O que é o solo? É o material que nós temos na superfície, onde você teve o processo de intemperismo que decompôs as rochas, gerando, né, essa rocha decomposta que nós chamamos de solo. Tá? O solo é importante porque é nele que nós vivemos, é nele que nós caminhamos, nele que nós construímos as cidades, não é? Ele tem uma importância agrícola para a alimentação, para a pecuária, né, para a produção de animais, tá? E o solo é importante porque é sobre ele que nós temos o quê? Os vegetais que liberam aí na atmosfera, né, o oxigênio que nós usamos no nosso dia a dia. Aqui tem uma imagem de dois pesquisadores observando um solo cortado ali, possivelmente com um maquinário, e ali você pode ver claramente que o solo tem perfis, tá? Ou seja, a coloração lá mostra que ele tem vários perfis. Esses perfis são chamados de horizontes, tá? Então você vai ter vários horizontes num solo maduro, num solo que passou por todo o processo lá de formação. Então, o horizonte aqui inicial é o O, que não consta, mas é a matéria orgânica, né? Que é a parte superficial do solo cheio de micro-organismos, né? Alguns seres vivos ali, você vai ter também restos vegetais em decomposição. O horizonte A você vai ter um pouco de matéria orgânica e também o solo já, propriamente dito, aquela rocha decomposta. O horizonte B vai ser uma área de acumulação, uma zona de acumulação, ali o processo de intemperismo ainda ocorre, você vai ter mais material mineral lá, que é o próprio solo, a formação do solo, mais a rocha decomposta do que matéria orgânica. O horizonte C, né, o horizonte C no caso aqui, né, o B é a decumulação, o C é o material proveniente da rocha-mãe, aqui você vai ter as rochas maiores, pouco decompostas, e o horizonte aqui é o R, né, que é a rocha-mãe. A rocha-mãe é aquela rocha intacta que ainda não passou pelo processo de intemperismo. Então, dependendo do local, até você chegar à rocha-mãe, chega a ter 10 centímetros. Dependendo do local, é 2, 3 metros para você chegar na rocha-mãe. Nesse caso aqui, para chegar nesse exemplo que está aqui no slide, é o quê? Quase 10 metros ali, praticamente, para você chegar na rocha-mãe. Então, dependendo do local, o solo pode ser mais profundo ou não profundo, devido ao processo mesmo de formação do solo. O solo, galera, ele pode ser classificado em dois tipos com relação à origem, tá? Com relação à origem. Ele pode ser luvial, quando ele se decompõe ali, e ali ele fica, né? Aquela rocha passou por um processo de intemperismo, no nosso caso aqui no Brasil, a maior parte químico, né? E ali permanece aquele solo. Então, é iluvial. Mas se esse solo for levado pela chuva, pelo vento, pelo próprio rio, né? E for para outro local, se acumular em outro local, aí o solo já passa a ser aluvial. Tá? Então, tem locais ali que tem um solo, aquela camada superficial do relevo, mas o solo não é típico daquele local. Ele foi trazido pelo vento, pela água da chuva, não é? Pela própria o carregamento desse material pelos rios. Então, quando você tem um solo que não é original daquele local, o solo é aluvial. E no Brasil, a empresa que tem o maior know-how com relação ao solo brasileiro é a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
é uma autarquia do governo federal que tem uma classificação de todos os solos no Brasil. Todos os solos no Brasil, independente do local onde você esteja, ele tem um nome, tem uma característica, tem um estudo, né, para mostrar sua fertilidade ou não, né, suas características minerais, enfim, a dinâmica do solo é estudada aí pelos técnicos, pelos pesquisadores da Embrapa, né? Com relação à classificação dos solos, a classificação zonal, com relação ao tipo de solo, a sua estrutura, né? Então, o que eu falei há pouco, tem solos um pouco mais maduros, que são os solos zonais, que tem todos os perfis, todos os horizontes. Tem um solo lá que é intrazonal, ele vai ter alguns momentos todos os horizontes, alguns momentos não vai ter todos os horizontes, você vai ter diferenciação com relação ao processo de formação, e você vai ter o solo azonal. Esse azonal são os solos mais jovens, enquanto os zonais são os solos maduros, antigos, que passaram por todo o processo de formação, né? Você vai ter claramente as camadas, os solos zonais são jovens, muitas vezes você vai ter uma pequena camada de solo só e depois já a rocha mãe, porque você não teve a formação dos outros solos ali naquele local. Ou muitas vezes recebeu, né, material de outros locais e formou-se um solo na parte superficial. Tá? Então, essa classificação é a classificação zonal, ela leva em consideração principalmente o fator climático e o fator vegetal para a formação desses solos. O solo, como eu disse no início, ele é importante para a vida, porque nele que nós cultivamos nosso alimento, né? Criamos os nossos animais, que geram alimento também. E há uma série de técnicas para melhorar o solo. Entre elas, a conservação nativa, né? É você deixar o solo lá com uma cobertura vegetal e não desmatar o solo. Então, o solo, ele fica no local se ele tiver as raízes das plantas. Se você retira as raízes das plantas, ele é removido facilmente, porque o material está particulado, tá? Então, a conservação da vegetação nativa é importante para melhorar o solo. Então, por isso que as pessoas dizem, quando você produzir, deixem áreas verdes, deixem áreas lá naturais para que o solo se mantenha naquele local, né? A calagem é uma técnica muito comum aqui na região centro-oeste, porque o solo do Cerrado é um solo ácido, tem muita acidez, tem muitos minerais ácidos no solo que deixa o solo ruim para o plantio. E para você corrigir isso, você tem que colocar o base, né? Quimicamente, você tem que colocar o material alcalino. Aí você corrige a acidez, você reduz essa acidez com o básico, né, com o material alcalino, e deixa o solo próximo do pH neutro para que ele seja propício para o cultivo, né? Então a calagem hoje aqui no estado de Mato Grosso é feita basicamente com calcário, que é um material, que uma rocha, no caso, decomposta, né? Que vai ser jogado no solo, vai ser misturado com o solo para retirar, né? Tem muito cálcio e magnésio para retirar a acidez do solo e deixar o solo mais fértil, né, para a produtividade. A rotação de cultura é quando você tem o rodízio de culturas ali dentro da lavoura, você muitas vezes você tem lá uma época do ano a soja, outra época do ano o milho, ou até mesmo o algodão, e você faz esse rodízio e você consegue manter essa fertilidade do solo com essa rotação. Você tem lá momentos que você faz essa rotação e tem momentos que você deixa o solo repouso. Repouso geralmente é entre safra, então tem um momento lá que é proibido o plantio, você deixa lá 2 meses, quase 3 meses, o solo parado, repousando, para que ele naturalmente consiga, né, a sua recuperação, e você planta novamente lá quando começa o ciclo de uma outra lavoura. E o plantio direto é muito comum também, é quando você faz a extração da sua lavoura, você colhe, né, você faz a colheita e deixa aquele material de palhada sobre o solo para manter o solo úmido, para manter a fertilidade no solo. Então é muito comum aqui no nosso estado as colheitadeiras entrarem para retirar o milho, retirar a soja, o girassol, o próprio algodão, e deixar sobre o solo aquele resíduo vegetal ali, para que aquela decomposição daquele material mantenha o solo com fertilidade e o solo úmido esperando o próximo plantio. Tá? Então o plantio direto é muito comum na nossa região, e há outras técnicas também para você melhorar o solo, né? Utilizar a grade correta, o maquinário correto. Muitas vezes você coloca lá fertilizantes químicos, né? Produtos químicos ali, principalmente os fertilizantes, ureia, tal, para fertilizar aquele solo. A questão do afloramento, você tem lá o que eu disse, muitas vezes na rotação da cultura, você gira a cultura
no afoliamento você tem 2 culturas ali, e uma terceira você deixa a área em repouso, para que na próximo ciclo de cultivo você pegue aquela área que estava em repouso, produz ali, e aquelas 2 áreas que estavam cultivando, você deixa uma naquela de repouso. Então tem várias técnicas, eu citei 4, né, que são as mais importantes utilizadas aqui na nossa região, na região centro-oeste. Aí ele volta novamente à questão do relevo do Brasil. O relevo do Brasil é um relevo que é basicamente formado por planícies e planaltos. O que eu disse lá naquele conteúdo anterior, nós não temos cadeias montanhosas no Brasil. No passado nós tínhamos, hoje nós não temos. Essas cadeias montanhosas foram destruídas, foram erodidas, né, pelo processo erosivo, pelo processo de erosão, e você tem o quê? O vestígio disso que são os planaltos. Então, a classificação do professor Haroldo de Azevedo, ele fez na década de 40, ele foi o pioneiro, foi o primeiro a fazer a classificação do relevo no Brasil e disse, no Brasil só temos planaltos e planícies. Então ele pegou aqui e colocou o Planalto das Guianas ao norte, o Planalto brasileiro no centro, né, dividido em 3, e 3 grandes planícies, a do Pantanal, a Amazônica e a Costeira. Então essa classificação foi utilizada durante vários anos no Brasil, ela foi feita na década de 40, com pouca tecnologia, né? O professor Haroldo de Azevedo percorreu o Brasil aí de canoa, de barco, né, com os animais lá, né, enfim, e fez a primeira classificação. A segunda foi do discípulo dele, o professor Aziz Absaber. Ele fez a classificação na década de 60, e na classificação do professor Aziz Absaber ele colocou lá, né, ele meio que desprezou a questão altimétrica, porque o professor Haroldo usou a altimetria. Ele disse, planalto é toda superfície irregular acima de 200 metros de altitude. E a planície é toda a superfície mais ou menos plana, abaixo de 200 metros. Então, enquanto o professor Haroldo utilizou a altimetria para diferenciar planalto e planície, o professor Aziz usou o quê? O processo de formação. Ele disse, no planalto predomina o processo erosivo supera o processo de sedimentação, e na planície não. Na planície você vai ter a sedimentação superando a erosão, tá? Então ele colocou o processo sendo mais importante do que a própria altitude trabalhada pelo Haroldo de Azevedo. Então aqui tem o mapa do Brasil, né, com a classificação do relevo do professor Aziz, tá? Então você vai ter novamente o Planalto Central, aqui você vai ter o Planalto Atlântico dividido e o Planalto Meridional, como tinha lá na Haroldo, e o Planalto das Guianas, como tinha em Haroldo também. Ele só pegou o Planalto Atlântico e dividiu lá em outros planaltos, né? 3 outros planaltos. E as planícies ele manteve, a planície do Pantanal, a planície costeira, ele colocou terras baixas também, tá? E aqui no sul surgiu lá o Planalto Uruguai e Rio Grandense, que não tinha na classificação do professor Haroldo de Azevedo. Só que a última classificação, que é a mais importante, é do professor Jurandir Ross. Tá? O professor Jurandir Ross, ele fez a tese de doutorado dele com base num estudo do relevo brasileiro na década de 80, década de 90 ele lançou a classificação. Ele é professor ainda vivo, tá? Os outros 2 já faleceram, professores que faleceram aí ao longo do tempo, né? E o professor Jurandir Ross, ele diz o seguinte, no Brasil nós temos planalto e planície, concorda com os 2 outros. Só que ele coloca uma nova classificação que os 2 outros não trabalharam, que é a depressão. Então, na classificação do professor Haroldo de Azevedo, você tinha 7 unidades, na classificação do professor Aziz Absaber, 10 unidades de relevo. Na classificação do professor Jurandir Ross, você vai ter 28 unidades. Então, ele coloca aqui, 11 planalto, 11 depressões e 6 planícies. Certo? Então, nessa classificação, ele coloca uma nova forma de relevo. Esse relevo já existia, tá? Só que ele coloca entre os planaltos, geralmente em regiões rebaixadas, a depressão. No caso do relevo depressão, no caso aqui nosso, é depressão relativa. No Brasil não há depressão absoluta, tá? Então aqui ele coloca de 1 a 11 são os planaltos, de 12 a 22 são as depressões, e de 23 a 28 são o quê? São as planícies. Depois você dá uma olhada com calma, né? Para você identificar aqui onde você se encontra no Brasil e ver qual a forma de relevo predominante aí no seu município. Nós estamos aqui em Cuiabá, e já falei para a galera aqui, né? E o nosso é o 16, a depressão cuiabana. Então, aqui ao lado tem as outras formas de relevo, né? Nós temos o Pantanal 26 aqui, né? Enfim, a única região que a gente viaja para não atravessar a serra é para o Pantanal Mato Grossense, porque o Pantanal é mais baixo que a depressão. O Jurandir disse que a depressão é a forma de relevo que predomina o processo erosivo e que tem entre 100 e 500 metros. Ele usou tanto a altimetria como processo. Ele falou que a altimetria está entre 100 e 500, Cuiabá está 170 em média,
E aqui em Cuiabá predomina o processo erosivo. Então, ele utilizou tanto o processo como a altimetria Haroldo de Azevedo, processo Aziz Absaber, para definir o relevo do Cuiabá. Tá certo? Aí ele disse que o Planalto tem acima de 300 metros de altitude e predomina o processo erosivo, e a planície tem até 100 metros de altitude e predomina o processo de sedimentação. Tá? Então foi essa classificação que é a mais atual, mais atualizada do relevo brasileiro. Tá? Dividido em 28 unidades. Qualquer local do Brasil está dentro dessas 28 unidades, segundo o professor Jurandir Ross. E fechando o texto, nós temos os perfis do relevo. Então ele traz lá para vocês, né, um perfil que dá para você observar claramente, né, o perfil A, B, C, D e E, F. Então esse AD aqui ele coloca lá na região norte do Brasil, né? Vai lá do Pico da Neblina, na região da fronteira com a Venezuela, né, com a Colômbia ali, com os países da Guiana, até aqui próximo ao litoral do Nordeste ali. Então você vai ter um corte, onde você vai ter terrenos cristalinos, que são terrenos antigos, e terrenos sedimentares, que são terrenos mais recentes. Então começa lá na parte mais elevada, onde tem o Pico da Neblina, você tem a depressão aqui no meio, a planície do Rio Amazonas, aí tem a depressão marginal sul-amazônica e tem os planaltos residuais, sul-residuais aqui, que nós temos nessa região aqui, Mato Grosso, desculpa, tá? Não é no Nordeste, não, que é o Mato Grosso. Tá? O Nordeste vai ser o segundo. Aqui tem o perfil oeste e leste da região Nordeste, isso é Nordeste, né? Você sai lá do Maranhão até a região aqui litorânea do Nordeste. Então sai lá do Maranhão, tem um perfil mais ou menos baixo, tem o Rio Parnaíba, né? Terreno sedimentar, aí tem uma região elevada, que é o Planalto de Ibiapaba, aí tem a depressão sertaneja, aqui tem o Rio São Francisco aqui no meio, e volta novamente próximo ao litoral, o Planalto da Borborema, que contribui para a seca do sertão, né? E aí você tem a planície novamente, litorânea, da região Nordeste. E o corte oeste e leste, né, que é o corte que vai de Mato Grosso do Sul, lá do Pantanal do Mato Grosso do Sul, até o litoral de São Paulo ali. Então sai da planície, a região mais baixa aqui, né, do Pantanal Mato Grossense, vem as serras aqui do Planalto da Chapada da Bacia do Paraná, tem o Rio Paraná, né, terreno cristalino, terreno sedimentar onde está o Rio Paraná, tem a depressão periférica, aqui no meio tem a Serra dos Pinhachos, e aqui depois tem a Serra do Mar, Mantiqueira e do Mar. Tá? Que chega até o litoral, aí você tem a Serra do Mar chegando até o litoral aqui nas cidades do estado de São Paulo, as cidades litorâneas. Tá certo, galera? Então, o perfil é importante porque vocês conseguem observar aqui não só pela questão da altitude, a diferença do relevo brasileiro, sendo que o local mais alto aí não chega a 3.000 metros, né? Foi revista aquela questão do Pico da Neblina, era 3.014, aí reduziu um pouco lá, porque foi medido novamente e houve uma precisão com relação a essa medição. Era isso, galera. Aqui está o exercício. Eu já passei para vocês. Aqui é só o vídeo de revisão, mas eu coloco novamente. Agradeço demais a participação de todos aí na aula, né? Deus abençoe todos aí. E se Deus quiser, a gente se vê. Até a próxima.